Boa noite, igreja. Obrigada, pastor Ricardo, Nai, pelo convite, pela confiança de estarmos aqui trazendo essa palavra de Deus. Eu estava ali no louvor agradecendo a Deus. Como é fácil entregar uma palavra num ambiente tão profético quanto esse. Estava aqui escutando a ministração de Nayana e eu disse, Deus, eu já posso ir para casa. Porque a impressão no meu espírito foi extremamente alinhado com o que a pastora Nayana ministrou aqui. Hoje é um dia de inspiração do céu. Hoje é dia que Deus vai criar coisas, vai ressuscitar coisas. E também vai mortificar coisas na nossa vida que já deveriam ter morrido. Hoje a gente vai falar sobre gerando sonhos e propósitos da parte de Deus. É um tema profundo, um tema forte, mas foi o que Deus colocou no meu coração para hoje. Por isso que esteja com o coração aberto, né? Que a nossa mente limitada, ela possa nesse momento dar espaço a uma mente ilimitada. Porque estamos aqui num ambiente extremamente profético. E eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas 1. A partir do versículo 26. Lucas 1, a partir do versículo 26. A Bíblia diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem da casa de Davi, chamado José. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, ficou muito perturbada, sem saber que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante do Senhor. Eis que em teu ventre conceberás, darás luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria disse ao anjo: Como isto poderá acontecer, se eu não conheço nenhum homem? O anjo respondeu: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este já é o 6º mês de gravidez, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus não há nada impossível. Disse então Maria: Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo apartou-se dela. Feche seus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, porque a tua presença é densa nesse lugar. Obrigada, Senhor, pelo ambiente profético. Obrigada, Deus, porque a tua mente é ilimitada e já consegue encher os nossos corações com a tua presença santa. Oh, Deus, em nome de Jesus, perdoa a minha limitação intelectual, Senhor. Perdoa, Senhor, meus defeitos, minhas incapacidades. Que essa noite o Senhor cresça, meu Pai, e que eu diminua. Em o nome de Jesus. Amém. Então, aqui a gente vê uma mulher chamada Maria, né? Todos vocês já conhecem essa história. E eu quero já começar no primeiro ponto, que está lá no versículo inicial, no versículo 28. O anjo olha para ela e diz: Salve, agraciada. E a primeira coisa que eu quero meditar um pouquinho com vocês essa noite é que Maria foi agraciada, eu sou agraciada, você é agraciado. Cheio de graça, não no sentido de ser fonte da graça, mas no sentido de ser alvo, receptor dessa maravilhosa graça. Como assim, Tawane? Não estou entendendo. Pensa comigo. Maria era uma adolescente. Maria não era rica. Maria não tinha status. E Maria vivia numa cidade que era desprezada.
era Nazaré. Vocês bem lembram que em um dado momento do ministério de Jesus, alguém indagou, e pode vir algo bom? Pode vir algo bom de Nazaré? Não pode, na cabeça deles, porque de fato Nazaré era uma cidade desprezada. E por que eu estou falando isso? Porque aos olhos humanos, Maria não era bem uma opção ideal. E muitas vezes nós queremos resistir aos sonhos e planos de Deus nas nossas vidas, porque a gente não se acha adequado. Muitas vezes a gente quer colocar Deus na caixinha da religiosidade. A caixinha da religiosidade, ela liga sempre mais com a aparência, com o que parece ser. Mas Deus, Ele não vê como o homem vê. O homem vê só o que está por fora. O homem vê só o que o mundo natural acha relevante. Mas Deus, Ele não olha para você como você é. Ele olha para você com olhos no que você será. E isso só Deus pode fazer por você. Nem sua mãe pode fazer por você, nem sua amiga, nem seu pastor, mas é Deus. Deus, Ele faz isso. E a lógica dele, ela excede muito o nosso entendimento. E é por isso que a nossa oração hoje tem que ser essa. Deus, me dá uma mente ilimitada, porque hoje a sua mente, talvez hoje, a sua mente vai determinar o seu futuro. Porque hoje é um dia de divisor de águas. Hoje é um dia de divisor de águas. E aí você vai olhar aqui, um versículo que eu amo de paixão, está lá em 1 Coríntios 1 também. Paulo vai falar algo incrível. Está lá em 1 Coríntios 1, versículo 26. E aqui a gente vai começar a entender mais ou menos como funciona a lógica de Deus, que nada tem a ver com a nossa lógica. E 1 Coríntios 1, 26, diz assim: Irmãos, observai a vossa vocação. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Em vez disso, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis e as que nada são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, sabedoria, riqueza, status, títulos, isso aí nada impressiona a Deus. Isso aí impressiona aos homens. Agora, preste atenção, eu escolhi os fracos, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu escolhi o que não são, para confundir os que são. Por quê? Porque a glória sempre vai ser dele. Sempre vai ser dele. Você é agraciado, você é alvo da graça de Deus. Não é por quem você é por quem ele é. E muitas vezes a gente começa a encher os céus com as nossas desculpas. Muitas vezes a gente começa a resistir ao sonho de Deus, porque o sonho de Deus é grande. Sabe por que o sonho de Deus é grande? Sabe por quê? Porque ele vai te tirar da zona de conforto. Porque se o sonho na tua vida só depende das suas forças, eu já vou te adiantando, não é de Deus. Deus, ele gosta mesmo de parceria. Ele gosta mesmo de ser teu parceiro. Então o sonho dá medo, o sonho dá frio na barriga, o sonho às vezes tira a nossa noite. Às vezes o sonho de Deus faz com que a gente trema a base. Porque o reino de Deus não é para fracos. O reino de Deus é para os ousados. O reino de Deus a gente toma por esforço. O reino de Deus não é para os tímidos. A graça, ela te salva. A salvação é gratuita. Mas o reino de Deus vai te custar tudo. O reino de Deus vai te custar tudo. E às vezes a gente enche os céus com, Deus, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou financiar o meu projeto? Não se preocupa. Não se preocupa. Quando o sonho foi gerado, Deus levantou os magos, riquezas, nardo, incenso, ouro. O recurso é só a cereja do bolo. Deus, mas eu não tenho influência. Deus, mas eu não tenho intelecto.
Ah, mas eu não tenho isso. E a gente começa a encher os céus com a nossa desculpa. A gente começa a dizer que é gago, que é pesado de língua, que é o menor da casa. E começa, gente, a resistir o plano de Deus na nossa vida. Quanto mais cedo você entender isso hoje, menos você vai atrapalhar o agir de Deus na sua vida. Menos você vai atrapalhar. E por muito tempo, essa falsa humildade foi uma pedra de tropeço na minha vida. Porque não confunda essa noite. Talvez seja a chave mais importante que eu vou te dar hoje. Não confunda humildade com incredulidade. Eu confundia por muitos anos. A verdadeira humildade, ela sabe que a gente não é capaz. Ela sabe que a gente não vai conseguir sozinho. Ela sabe as nossas misérias. A humildade sabe disso. Mas a verdadeira humildade, aquela que vem do Pai Celestial, ela vem de mão dadas com a fé. Ela vem de mão dadas com a fé. Porque a fé entende que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para capacitar. E a humildade vai te mostrar quem você é. E a fé vai te levar para onde você será. As coisas com Deus acontecem mais ou menos assim. Isso tudo é para te dizer que se você acha que não é capaz, se você acha que o sonho e a visão de Deus na vida de vocês é grande e impossível aos olhos humanos, eu quero dizer que você está no caminho certo. Você chegou, você calçou a famosa sandália da humildade. Você calçou a sandália da humildade. Mas eu quero te dizer que você agora vai estar numa bifurcação. E você vai ter que decidir se você vai pela estrada da fé ou pela estrada da incredulidade. Porque isso vai definir o seu destino. Isso vai decidir aonde você vai chegar. Porque a incredulidade, ela aborta os sonhos de Deus na nossa vida. A incredulidade nos anestesia. E eu descobri isso sem querer. Vocês acreditam? Eu descobri isso na maior inocência. Vou contar a vocês. Eu descobri que essa junção de humildade e fé era explosiva quando eu tinha 18 anos. Eu fui para a Jocum, numa escola de férias. A Jocum é uma agência missionária, uma base que só tem missionários. E eu já tinha ouvido falar e me deu uma vontade de ir passar umas 3 semanas de férias lá. E a escola de férias é a escola mais insignificante da base. E eu digo isso com toda tranquilidade. Porque é mais para pré-adolescentes, para jovens. Inclusive, na minha escola tinha 4 de 12 anos a 14 e 4 de 18 a 20 anos. Então, é uma escola meio a menor, digamos assim, para ser bem rasgado. E aí, mas não importa, né? O que importa é o seu coração. E eu fui com o coração de ouvir a voz de Deus. Eu disse, Deus, esse é um ano de rompimento na minha vida, eu preciso romper. E eu tinha um problema de complexo de inferioridade, eu achava feia a minha voz, eu achava que eu era incapaz, eu achava que eu não tocava bem violão, eu não achava que eu servia para nada. E tudo na minha vida era assim, paralisado pelo medo, pela vergonha de fracasso, pelo que os outros iam pensar de mim. Então, tudo isso era muito latente, até pela idade, né? Com 18 anos, isso é realmente bem importante, né? Na vida de um jovem. Sou jovem ainda, tá? Mas com 18 anos, já faz uns aninhos isso. E aí, eu disse a Deus assim, Pai, eu sei quem eu não sou ninguém na fila do pão. Eu sou uma jovem de 18 anos que acabei de te encontrar, não entendo nada, não escuto a sua voz, não tenho discernimento, não tenho nada. Eu sei que eu não sou nada, sei que eu sou um vermezinho de Jacó. Mas eu estou aqui crendo que tudo que os meus líderes colocar para eu fazer, eu vou entender que é o Senhor crendo na minha capacidade. E eu fiz esse voto com Deus. E eu não entendi que isso era a humildade me colocando no meu lugar e a fé me colocando onde Deus queria me colocar. E foi um rebuliço santo na minha vida. A minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais Deus fez questão de romper em todas as áreas, nas áreas espirituais e também nas áreas naturais. Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei lá, na primeira semana, a líder lá da escola disse, Tawane, você pode fazer o louvor do primeiro culto da base? Aí a humildade quis dizer, não!
E eu lembrei, eu disse, faço. Topo. E aí, eu sei que nesse dia, eu tremei nas bases, porque é isso, né? Quando as coisas são maiores que nós mesmos, é natural a gente não confiar na força do nosso braço, e isso é saudável. A partir do momento que você estiver confiando, aqui sou eu, você tem alguma coisa errada. Sempre que eu venho subir aqui, eu tremo as bases. Porque eu digo, Deus, eu preciso estar alinhado com o que o Senhor quer fazer na vida do teu povo, né? E isso tem que gerar, sim, um desconforto santo. E eu sei que nessa noite foi céu na terra, o louvor fluiu, foi um negócio assim sobrenatural. E aí, como Deus sempre faz muito mais do que pedimos e pensamos, quando acabou o louvor, o líder da base geral, Matigali, pegou o microfone, ele ia pregar, dar a palavra, ele pregou assim, foi muito engraçado, gente, porque eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. E ele parou assim, desse jeito. A igreja estava toda silenciosa, né, os missionários, e ele assim, ó. Sim. E 1 minuto de silêncio, e ele lá. E eu já engolindo meu choro, né? E aí ele, Deus está me dizendo que hoje não sou eu quem vou ministrar. Aí eu já tremi mais minhas bases. Ele disse, Deus está me dizendo que quem vai ministrar é a escola de férias. Eu quero chamar aqui os alunos. E, gente, foi uma noite extremamente profética. Foi uma noite que o profético fluiu. Eu nunca tinha sentido e vivido nada nem sequer semelhante. E ali Deus me ensinou uma lição sobre humildade e fé. Sobre a importância de você saber quem você é, que você é falho, que você é limitado, que você é somente um vasinho de barro. Você é somente um canalzinho que não merece honra, não merece glória, não merece louvor. E aí a fé vai te fazer andar para onde Deus quer. É aquele negócio, você dá o passo e Deus coloca o chão. Então nós precisamos entender que a graça, ela não é opcional. Você abraçar a graça, você entender a graça, você nadar de braçada na graça, não é opcional se você quer viver uma vida grande no Senhor, se você quer voar alto. Muitas vezes eu vejo as pessoas com um entendimento muito incompleto do que é a graça. Eu tinha um entendimento incompleto do que era a graça. Muitas vezes a gente acha que a graça é só para perdão dos pecados. E a gente fica só no raso. E Deus querendo, vai mais, minha filha, vai mais. E a gente só no raso. Mas essa noite eu quero te dizer que a graça, ela não só perdoa os nossos pecados, mas ela é o poder de Deus que nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. É o poder de Deus que nos empodera para que a gente ande em lugares sobrenaturais. É o poder de Deus que faz, sim, e renova o nosso caráter e nossa mulher interior. Eu gosto muito de pensar como a questão da herança. É uma coisa que eu amo. Por quê? Porque eu sempre achei muito massa herdeiro. Na verdade, sempre quis ser uma herdeira. Tem coisa melhor do que você dar por gente e descobrir que você é suprido o resto da vida, do que você precisar. Tem coisa melhor na vida. É você acordar de manhã plena, que você está 100% suprida, que você tem uma herança à sua disposição. Isso é muito cheta. Isso é muito massa. E aí, um certo dia, eu descobri que eu sou herdeira. Teve um dia que eu descobri que houve um pai que suou, que se esvaziou de si mesmo, que não considerou que ser Deus era algo a que deveria apegar-se. Está lá em Filipenses 2. Mas que caminhou em obediência até a morte e morte de cruz. E com esse preço ele me deu uma herança incorruptível e eterna. Ai, eu fiz, what? Hã? Como assim? Eu sou herdeira disso tudo, dessa riqueza incorruptível, assim, como Efésios está dizendo? Toda sorte de bênçãos celestiais? Sim, é o sozo. É a prosperidade do corpo, pelas suas pisaduras eu fui sarada. Ele foi moído por nossas transgressões, ferido por nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarada.
Eu tenho também direito a uma prosperidade espiritual, porque agora eu tenho uma filiação e eu sou filha. Eu não sou bastarda, eu sou filha. Eu tenho prosperidade financeira, eu tenho prosperidade em todas as áreas, porque isso significa filiação. Não foi um estranho, foi o meu pai. E uma vez eu me perguntei, quando eu descobri isso, eu fiquei feliz pra caramba. Só que depois eu comecei a caracrachá. E comecei a ver que na minha vida não estava checado tudo isso. E eu perguntei, Deus, por quê? Eu sou rica e vivo como pobre? Eu sou rica, sou plena, mas eu estou feito uma pobrinha? Como é isso, Deus? Me explica esse babado. E aí eu descobri uma chave muito poderosa na minha vida, que também mudou. Que a graça é nos dá a herança, ela está disponível. Mas para que eu tome posse, eu preciso da fé. Então a fé, ela vai pegar o que é meu e trazer a minha realidade. É como se a fé fosse o cartão, que eu vou ali e saco. Eu gosto muito de quando John Bevere, se eu não me engano, ele diz no livro dele que a graça é como a água que está represada numa caixa d'água. Você pode ter, não sei nem quantos litros de água é muitos litros de água. Mas se você não tiver a tubulação, você vai morrer de sede. E a graça é a água, mas a tubulação é a fé. Por isso que a palavra vai dizer que na vida do crente é de fé em fé. Então funciona mais assim, olha, hoje eu estou aqui lendo a palavra, me enchendo, estou aqui crescendo, opa, atingi a fé, vou lá e pego a minha herança e ela se faz presente na minha vida. Mas se você não tem a fé suficiente para ir trazendo o que é seu para a realidade natural, você, infelizmente, vai passar a vida toda milionário vivendo como pobre. I'm so sorry. Infelizmente, é a verdade. E muitos anos eu vivi como pobre e eu olhava e dizia, meu Deus, como assim? Mas você é agraciado. Hoje Deus te diz que para você viver os sonhos, os planos, os propósitos de Deus, você já tem tudo o que você precisa. Você já tem tudo. Sabe o que me veio à cabeça quando eu estava meditando nessa palavra? Gente, é tão engraçado. Porque sabe como é, mais ou menos? Parece quando o espermatozoide ele se une com o ovócito. Ele é ali uma substância informe, mas ele já tem todo o DNA para tudo aquilo que ele vai ser. Tudo. Ele é substância informe, ninguém dá nada por ele. É microscópico, mas ele já tem todo o DNA dentro dele, necessário para ser quem ele nasceu para ser. O mundo precisa de quem você nasceu para ser. Quantas escolas, quantos consultórios, quantas empresas de turismo, quantas autoridades deveriam estar no governo? Quantos louvores que precisam sair do céu e vir para a terra? É noite de inspiração de Deus na sua vida. É noite de você abrir a sua mente. É noite de você entender que nada é impossível para o nosso Deus. É noite de a gente acabar com essa meninice. Acabar com essa infantilidade. É hora da gente partir para cima. É hora para a gente ser mais ousado que os filhos das trevas. É hora da gente conquistar, sim. Conquistar a educação, sim. Conquistar a saúde, sim. Se Deus me colocar como ministro da saúde, está aqui quem vai. Está aqui quem vai. Eu olho assim, eu digo, Deus é grande, mas tu é mais. É grande, mas é mais. Porque eu não vou só. Eu vou com quem se garante. Eu vou com quem se garante. Porque é noite da gente expandir a nossa mente de gafanhoto. Porque nós não somos mais escravos. Se o seu sonho é pequeno, delete ele. E comece a sonhar o sonho de Deus. Comece a sonhar o sonho de Deus hoje. Não deixe para amanhã não, meu irmão. Você já perdeu muito tempo. Comece hoje. Hoje. Hoje, se você se sente inútil no reino, eu quero te dizer para você dizer, Deus, está aqui quem vai se dispor a fazer qualquer coisa.
Se é para limpar, eu limpo. Se é para faxinar, eu faxino. Se é para orar, eu oro. Sabe por quê, minha gente? Porque a gente só descobre o nosso chamado tentando. Eu já fui da recepção, eu já fui do ministério infantil, eu já fui do louvor, eu já fui de tudo que é ministério na igreja. E eu só tenho a agradecer por cada experiência que Deus me deu. Porque eu sei que o meu trabalho em Deus não é em vão. Não é em vão. Nada do que a gente faz para Deus é em vão. E por que a gente fica parado dizendo, não, acho que aqui não tem oportunidade para mim. Querido, se você não é fiel no pouco, como é que você quer que Deus te coloque no muito? Me diz aí. Tu já quer começar comendo filé? Já quer começar na janela? Vai para o corredor, amado. Vai. Porque mesmo o corredor, como aquela mulher maravilhosa disse, até nas migalhas, os cachorrinhos se alimentam. Porque até a migalha de Deus é grande. É grande, irmão. É grande. Tu está preparado? Está se movendo alguma coisa aí dentro de você? Deve estar. Porque aqui está. Eu acho que eu vou para o segundo ponto, senão eu passo a pregação toda no primeiro. Vamos para o segundo ponto. Eu não vou mentir para vocês, não. Vocês já perceberam que eu sou meia direta. Você vai precisar de coragem. Muita coragem. Você vai precisar de coragem. Está lá no versículo, vocês vão ver, volta lá para Lucas. Volta, irmão, rapidinho para Lucas. 2 minutinhos, que é pertinho. Pertinho, Lucas 1. Olha só o que vai dizer. Versículo 27. Há uma virgem desposada com um homem da casa de Davi, chamado José. O nome da virgem era Maria. Vem comigo. Maria era noiva de José. Talvez isso não te impacte tanto, porque a nossa cultura é meio, né? A gente vê o noivado acabando e vida que segue e nada acontece, não é verdade? Só que muita gente não sabe que na cultura judaica, o noivado é a parte legal e burocrática. É no noivado onde você vê a papelada, aquela, sabe, pastor Ricardo? Então, é onde você assina tudo, é onde você deixa tudo acordado. Então, se você quer quebrar um noivado na cultura judaica, você precisaria de uma carta de divórcio. Então, é nesse contexto que você entende que o sonho e o propósito de Deus para Maria envolveria não só acabar, arriscar com sua reputação, mas a partir do momento que ela engravidasse e José dissesse, oi, nem toquei nela, ela poderia ter sido acusada de adultério e iria nada mais, nada menos do que ser apedrejada. Então, Maria, para gerar o sonho de Deus, ela precisou arriscar a sua vida. Isso me fala sobre coragem. Isso me fala, queridos, eu fui no Google, Dr. Google, né? É a melhor pessoa para a gente pesquisar o que quiser. E eu gostei muito da definição que ele deu sobre coragem. Ele diz que coragem é o espírito firme diante de uma adversidade, diante de algo emocionalmente ou moralmente difícil. Então, o espírito firme, mesmo diante de algo que seja emocionalmente ou moralmente difícil. E Maria, ela foi essa pessoa. Ela disse, não importa se minha reputação vai para a lama. Não importa se eu vou ser mal compreendida. Se ninguém vai acreditar na minha história. Porque tu já imaginou ela pensando por 1 minuto no que ela iria falar? Não, gente, calma, calma. Um anjo apareceu para mim. Calma, gente, foi um anjo. Quem ia acreditar nessa coitada? Me diz aí, quem ia acreditar? José ia dizer o quê? Não, nem te toquei. E o povo ia querer apedrejar Maria. Então, para você viver os sonhos, os propósitos, os planos de Deus, você vai precisar de coragem. Coragem para crer na promessa. É muito interessante, eu gosto muito dessa passagem, porque versículos antes você vê outra postura de Zacarias.
pouco tempo antes, você primeiro lê como não ser, para depois você aprender como ser. E aí, Zacarias, vocês não precisam abrir, mas precisam só ouvir, que eu vou falar bem rapidamente. Está logo alguns versículos antes, no versículo 11, diz assim: o anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se e apossou-se dele um grande temor. Mas o anjo lhe disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe. Ele converterá muitos filhos de Israel ao Senhor. E irá diante do Senhor no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar o caminho para o Senhor. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Em outras traduções diz: como eu vou saber se isso é verdade? E aí a palavra diz que, olha só a resposta do anjo. Aí, sim, Zacarias continua: eu já estou velho e minha mulher já é avançada em idade. E o anjo lhe respondeu: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e transmitir essas alegres novas. Eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que as coisas acontecerem, pois não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se cumprirão. Em outras palavras, o mesmo anjo apareceu a Zacarias dando uma boa nova que todo mundo quer ouvir. Gente, que coisa maravilhosa quando Deus levanta uma pessoa para dizer: Deus ouviu as tuas orações. Gente, só isso eu já choro. Só isso eu já estou chorando. Porque é como se Deus dissesse: eu estou ouvindo, eu estou aqui, eu sou Emanuel. E aí, quando Deus fala a promessa dele, o que é que Zacarias faz? Como é que eu vou saber se isso é verdade? Eu sou velho, minha mulher é velha. Em outras palavras, ele está dizendo: será que essa promessa não demorou muito, não? Será que essa promessa não caducou? Quantas vezes na nossa vida a gente é assim, né? Meu Deus, que demora para essa promessa. Eu acho que essa promessa caducou. E aí, o que eu acho bem legal é a resposta do anjo. O anjo olha assim e diz: ó, porque você não creu, você vai ficar mudo. Porque às vezes a gente empresta a boca para o inferno. Às vezes a gente se levanta contra os intentos de Deus na nossa vida. Quando Deus diz que os meus planos são maiores que os teus planos, os meus caminhos maiores que os teus caminhos. Eis que tenho sobre vós pensamentos de paz e não de mal. E às vezes a gente continua murmurando, continua emprestando a boca para o inferno. E Deus essa noite diz: você vai ficar mudo. E eu desejo isso sim. Se você está se levantando para resistir, não crê na promessa de Deus na sua vida, que em nome de Jesus, essa voz seja fadada ao silêncio. Porque a nossa boca, ela precisa estar alinhada com a nossa fé. A nossa boca, a nossa fé, ela tem uma voz. E a nossa voz precisa estar alinhada com os sonhos e os planos de Deus. Então, às vezes, eu vejo gente assim, se levantando. Deus olha assim: olha, Deus está dizendo que tu vai ressuscitar mortos. Aí você diz: será? Eu já fiz isso. Será? Não, amém, amém. Se Deus quer assim, que se cumpra segundo a sua vontade. Que a tua palavra se cumpra em mim. Não importa se aos meus olhos seja impossível. Não importa que se o meu julgamento está dizendo que não é, que eu não sou adequado e blá, e blá, e blá. Se Deus está dizendo, Ele é fiel e justo para capacitar e te fazer chegar lá. Mas você precisa ter coragem para crer na promessa. Coragem para crer na promessa. E tem gente, queridos, que são portadores de incredulidade. Porque a incredulidade, ela é contagiosa. Sabia disso? Todo mundo sabe aqui a história dos espias. Eu não vou nem entrar nesse detalhe. Mas, na minha vida, menina, já se levantou muita gente querendo trazer incredulidade. Eu lembro que, quando eu estava acabando a universidade,
eu e meu esposo tínhamos o desejo de ter um primeiro filho. E eu lembro que quando eu dizia, as pessoas diziam, não, tu é doida, Tawane. Se tu tiver um filho agora no final do curso, você nunca, olha só, o povo dizia, nunca vai passar numa residência. E eu, no meu coração, está repreendido. Está repreendido. Às vezes, a voz do povo não é a voz de Deus. Às vezes, a voz do povo não é a voz de Deus. E eu perco as contas de quantas vezes eu fui chamada de doida. Porque no meu coração, Deus tinha colocado o sonho de um filho, ainda durante a graduação. E aí, quando acabei, tive o filho, com 5 meses dele, fiz a prova de residência e passei. E eu lembro que meu sonho sempre foi ter um filho atrás do outro, porque eu sempre sonhei com a parceria. E se você conhecer meus filhos, vocês vão entender que isso se tornou realidade. No meu coração, eu sempre quis ter irmãos, melhores amigos, irmãos parceiros, irmãos para todas as horas e momentos. Então, eu pensei comigo, eu vou ter um atrás do outro. Todo mundo me chamava de doida. Tu é doida, Tawane. Tu vai acabar a residência de clínica médica. Como é que tu vai sair do estado com 2 bebês? Primeiro que tu não vai passar. Com 2 crianças pequenas, tu não vai conseguir estudar. E aí, para resumir a conversa, tive outro filho. Com 1 ano, no aniversário de 1 ano do meu filho mais velho, eu estava grávida do meu filho mais novo. Aleluia. E aí, tive o meu bebê. Passei na prova de residência e mudei de estado. Porque de Irmã-Telo só presta grande. E fui extremamente abençoada por Deus. Porque a incredulidade, ela quer nos abrir, fazer com que a gente foque no natural. As pessoas estavam erradas? Não. No âmbito natural ia ser impossível? Sim. Mas quem disse que a gente precisa viver o natural? A gente não precisa viver o natural. E Deus hoje está nos chamando para um outro nível. Não sei se você está entendendo. O caldo está engrossando. Hoje não é dia de leitinho, hoje é dia de feijoada. Deus está nos chamando para crer. Meu irmão, o primeiro passo é crer. Ele não está dizendo nem para você agir ainda, irmão. Comece pelo menos crendo. Comece pelo menos a dizer o sim, o seu amém. Creia, tenha coragem para crer. Você sabia que na Bíblia tem 366 vezes não temas? Eu acho lindo isso. Porque é um não temas por dia. Quando você acorda de manhã, você lembra, não temas. No outro dia, você acorda de manhã, não temas. No outro dia, você acorda aí, não temas. É um Deus muito bom. Ele sabe. Ele conhece esse barrinho velho. Ele conhece. E ele diz um não temas todo dia, com muito amor. Para nós. Para que a gente creia nas suas promessas. Para a gente crer que é alto. E mesmo que o diabo tenha dito a sua vida toda que você é galinha, Deus está dizendo que você é águia. Mesmo que o diabo diga, mas sua asa não dá. Deus está dizendo, dá. E eu digo mais, quando você voar, você vai descansar. Você vai descansar. Descansar nele, trabalhar, porque ele trabalha, enquanto os seus amados dormem. Gente, não sou eu que estou dizendo não, eu também acho impressionante. É a palavra quem diz isso. A palavra quem diz isso. Você vai ter coragem para aguentar os processos. Eu não queria falar não, mas tem que falar. Não existe sonho, não existe visão sem sacrifícios pessoais. Você vai ser peneirado. Não adianta. Se você nunca passou por uma peneira, começa a estar no caminho certo. Sabe por quê? Sabe qual é a maior tragédia na vida de uma pessoa? É dar certo no lugar que Deus não sonhou para você. Porque você fica confortável. Você fica feliz e o diabo não mexe com você. Porque você está exatamente onde ele quer que você esteja. Infrutífero para o reino. Mas o processo e a adversidade, ela vai vir nas nossas vidas. Porque Macalmo nunca fez bom marinheiro.
Porque é através das adversidades do deserto que o nosso caráter é fortalecido. É através da adversidade nas nossas vidas que nós somos refinados como ouro. Não tem outro caminho. Eu queria que tivesse, mas não tem outro. O caminho é estreito. Na verdade, gente, o caminho continua sendo estreito. A gente é que se ilude que a porta é larga. O caminho é estreito. Ainda existe uma cruz para a gente carregar. Ainda existe um processo. Eu passei por um processo grande. A Nai conhece. Em 2016, eu descobri um diagnóstico do meu filho mais velho, de uma neuropatia periférica incurável. O diabo, ele sabe como puxar o nosso tapete. E, gente, para resumir a história, porque eu ainda tenho outro ponto aqui para falar com vocês, eu não tive maturidade para lidar com aquele diagnóstico. Eu entrei numa depressão, numa frustração. Porque o que é frustração? É você esperar algo e ter outro. E era exatamente assim que eu me sentia, uma pessoa extremamente frustrada. Meu pensamento era assim, para que eu vou viver? Né? O que é que o futuro me reserva? Olha só que coisa maligna. E eu entrei numa depressão, numa frustração, exatamente em 2016. E eu lembro que eu tinha várias crises do pânico, às vezes eu tinha falta de ar, né? Douglas, ele às vezes gritava, dizia, nós temos um dono. Ele dizia, nós temos um dono. Não é qualquer dono, não. E eu chorava, e eu me tremia, e era um negócio louco. E eu lembro que foram 2 anos, eu queria que tivesse sido 2 meses, mas foram 2 anos, onde eu precisei viver pela fé. Gente, como eu precisei viver pela fé? Porque quando eu acordava de manhã, o primeiro pensamento que me vinha à cabeça era desistir. Eu queria desistir de tudo. E eu levantava pela manhã, sem vontade de orar. Eu dizia, não está com vontade não? Pois hoje eu vou orar mais. Não está com vontade de jejuar não? Pois eu vou jejuar 11 dias, só de líquido. Não está com vontade de evangelizar não? Pois hoje eu vou ganhar vidas. Não está com vontade não de servir para o reino? Pois hoje eu vou abrir minha casa. Não conheço ninguém, mas minha casa vai estar aberta e toda semana vai ter culto. Gente, e foi um tempo que as minhas disciplinas espirituais foram intensas. E acreditem e pasmem, eu não sentia nada. Eu não sentia nada, eu não sentia paz, eu não sentia nada, eu não sentia presença, eu não sentia nada. Mas todos os dias eu acordava e dizia, esse dia as misericórdias do Senhor se renovou na minha vida. Neste dia que o Senhor fez, eu vou mergulhar na palavra, porque eu sei que uma hora a unção vai quebrar o meu jugo. Eu vou prosseguir, não pelo que eu estou sentindo, não pelo que eu estou vendo, não por nada, mas a minha fé operante. E eu segui em frente e foi um tempo de extrema frutificação. Foi um tempo que a gente realmente abrimos nossa casa sem conhecer ninguém. Nós não éramos pastores nessa época, mas abrimos nossa casa. E as pessoas começaram a vir, minha casa não coube mais, a gente precisou ir para mais 2 casas, não coube mais, a gente começou a fazer culto, não coube mais, e era uma coisa louca. E batizamos e acompanhamos, e o reino de Deus avançou naquele lugar. Por mim? Não. Eu era mais fraca daquele lugar. Eu era mais frustrada daquele lugar. Eu era menor daquele lugar, mas o poder de Deus se aperfeiçoava na minha fraqueza dia após dia, e todos os dias eu levantava na certeza que Deus ia fazer um milagre na minha vida. Todos os dias eu levantava e dizia, eu vou ser plena, eu vou ser uma mulher feliz. E eu cheguei aqui em João Pessoa em 2018, e quando eu cheguei aqui, minha discípula, intercessora e amiga Ayala, que conhece essa história, que viveu essa história comigo, ela passava por um processo semelhante. E ela dizia assim, amiga, aí eu disse a ela, amiga, eu vou fazer o rema. Eu sei que é uma loucura, eu tenho 2 filhos pequenos, eu estou começando a me inserir no mercado de trabalho agora, mas eu não quero saber, eu vou fazer o rema. E aí ela disse, poxa amiga, por quê? Eu disse, sabe por quê, amiga? Porque eu vou me expor às unções. E uma hora, alguma unção vai quebrar o meu jugo. E eu vou me expor à palavra. Algo vai acontecer. Ó a fé falando. Ó a fé falando. Não sentia nada. Mas a fé, ela tem uma voz.
E é uma voz que ela é independente do que a gente está sentindo. É uma coisa louca. Por isso que quando você está cheio da palavra, quando o negócio aperta, você libera a palavra. Não tem jeito. E eu lembro que na época, aí ela disse, Tawane, mas eu só tenho um orçamento ou para psicólogo ou para o rema. Aí eu disse, então está decidido. Vamos fazer o rema. Lógico que vamos fazer o rema. Porque lá nós vamos ter acesso à cura. Está feito. Vamos embora para o rema. Eu e tu e eu. A gente não sabe quem está mais precisando. Mas vamos para o rema. E aí a gente foi para o rema e foi um ano de tanta cura. Foi um ano que Deus fez tanto na minha vida que eu não sou digna. Nem de estar aqui, nem de falar da bondade dele. Porque ele fez por mim o que ninguém aqui poderia ter feito. Ele tirou as minhas cinzas, irmão. Ele tirou a minha dor. Uma dor que corroía a minha alma. Me tirava a vontade de viver. E ele tirou cada cinza da minha existência. Depois de um ano de rema, eu estava bem. Eu estava me sentindo ótima. E eu ia para uma prova muito difícil em 2019. Eu quis desistir. Assim, dar uma trancada no rema, aquela coisa, né? Você já saiu do buraco, do fundo do poço, agora... E Deus moveu céu, terra, pessoas e disse, fica. E eu fiquei e terminei o rema. E a minha amiga também, irmã Ayala também. E nós fomos extremamente abençoadas, curadas, libertas. Foi um tempo de muito sobrenatural na nossa vida. Mas a gente tem que crer na promessa. A gente tem que se agarrar com o que a palavra diz ao nosso respeito e ponto. E não tem plano B. É assim, é o plano A e o A vai dar certo. A gente não tem plano B, a gente precisa crer na promessa de Deus. A gente precisa crer nos processos de Deus. E hoje eu olho para trás e eu digo a vocês, eu sou mais forte. Eu sou mais madura. Eu tenho mais empatia. Eu sou mais humana. Eu olho uma pessoa que está em depressão, eu tenho outro olhar. Antes eu olhava e dizia frescura. Quando vinha um ministro falar de dor, de processo, eu dizia, homem, cadê a presença? Eu quero a presença. Eu não entendia, irmão. Eu não entendia. Hoje eu entendo, eu abraço, eu oro. E sabe de uma coisa? O testemunho é um faz de novo. E toda vez que eu falo, Deus libera a cura. E quantas pessoas já foram abençoadas, quantas pessoas foram curadas. E é assim quando o sonho de Deus acontece na nossa vida. A gente sofre as dores de partos, dói, a gente quer morrer, a gente quer desistir. O menino está na barriga, a gente quer voltar de volta. E não dá para voltar de volta, ele tem que sair. Mas depois que nasce, tudo vale a pena. Depois que nasce, a gente olha assim, aquela carinha de joelho. A gente se apaixona e diz, valeu a pena. Tipo, vai valer a pena. Tipo isso, vai valer a pena, já valeu a pena. Todo deserto, todo sofrimento, todo processo, toda peneira. A gente sai mais forte. O que não nos mata, nos fortalece. Isso é real. E mais ainda nos filhos de Deus. E você precisa de coragem também para enfrentar os levantes malignos. Eu não posso deixar de dizer isso aqui. Porque tem muito crente que ainda não entendeu que nossa luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra principados e potestades. Não adianta, queridos, a gente achar que tudo é no reino natural. Quando você estiver apontado para a direção certa, vai vir a tempestade. Foi assim com Jesus. Quando ele estava indo para Gadara, quando ele apontou para Gadara, veio uma tempestade. E o que é que Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus repreendeu a tempestade. Porque era um espírito. Ninguém repreende uma coisa. Eu vou repreender uma cadeira? Eu vou repreender um espírito. Porque assim é na nossa vida. Quando a gente começa a caminhar na direção que Deus tem para nós, os levantes são inevitáveis. E nós precisamos de coragem para podermos lutar, não com as armas naturais, mas com armas espirituais. Armas celestiais. E eu gosto muito, existe uma época na nossa vida, a minha e do meu esposo, que a gente estava vivendo muitos levantes. Muitos, assim, claramente. O diabo nem disfarçado. Sabe quando o diabo ele manda mensagem subliminar? Pronto. Estava tão descarado que era nem mensagem subliminar. Era uma coisa assim, bem na cara. Eu digo, poxa vida, tá subestimando a minha inteligência.
E a gente fazia uma piada interna. E eu vou contar a vocês, para vocês também rirem. Adoro rir. Vou contar. Certa vez a gente assistiu uma ministração do bispo J.B. Carvalho. E nessa ministração ele dizia assim, que ele estava conversando com a autoridade lá de Israel. E a autoridade chegou para ele e disse assim, ô JB, por que você chama o nosso muro de muro das lamentações? A gente não tem nada o que lamentar, não. E aquilo impactou. Porque você vê o DNA daquele povo, um DNA que não é de murmurar. E JB disse assim, você vai olhar a história dos judeus, você vai ver que é puro levante maligno tentando dizimar aquela nação. Gente, o que é isso? A gente olha para a história e vê que a troco de nada as pessoas, nações se levantaram para dizimar. Gente, não é para ganhar um lucro pessoal, é para dizimar. É tipo assim, você é um rato e eu quero que você morra. Enquanto você estiver vivo e respirar, você é uma afronta para mim. Isso é o quê, gente? Levante maligno. E aí ele estava comentando que as 6 festas judaicas se resumem em uma sentença. Tentaram nos matar, não conseguiram, vamos fazer uma festa. Tentaram nos matar, não conseguiram, vamos fazer uma festa. E eu e Douglas, a gente fazia isso. Quando o negócio estava pegando, quando o negócio estava indo, eu olhava para Douglas e fazia, tentaram nos matar, não conseguiram, vamos fazer uma festa. E a gente ia comemorar cada pequena vitória. E todas as vezes que Deus colocava uma mesa diante dos nossos inimigos, a gente levantava e comemorava. Porque nós não somos um povo que lambe feridas. Nós não somos um povo que se vitimiza. Mas somos um povo que parte para cima mesmo. Um povo grato. Um povo que olha assim, não olha o copo metade vazio, mas a gente olha e diz, tentaram nos matar, não conseguiram. Vamos fazer uma festa. Vamos comemorar. Porque Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Nós precisamos de coragem para crer nas promessas. Nós precisamos de coragem para sermos peneirados. E precisamos de coragem para enfrentar. Enfrentar. Não é esperar. É enfrentar as lutas espirituais. As lutas espirituais. E o último ponto. Para a gente concluir essa noite. Gere e dê nome ao sonho de Deus na sua vida. Gere e dê nome ao sonho de Deus na sua vida. Como é que eu faço para gerar, Tawane? É o sim. Maria começou a gerar quando ela disse, faça em mim conforme a tua palavra. E aí a promessa, o sonho, o plano começa a crescer dentro de nós. É um processo incrível e milagroso, assim como a gestação de um bebê. Como é que um bebê nasce? Como é que um bebê cresce e morfo? É mistério. Os sonhos de Deus na nossa vida não é diferente. A gente diz o sim. E aquilo começa a crescer de forma tão real na nossa vida que você vai começar a sentir o bebê se movimentar. Você vai começar a sentir as coisas dentro de você mudar. Você vai mudar profundamente. Porque os sonhos de Deus e os planos de Deus na nossa vida sempre são maiores do que nós mesmos. Sempre. Porque nada é sobre nós. E o mundo não gira em torno de nós. E dê nome ao sonho de Deus na sua vida. Isso é uma chave muito preciosa que eu dou para vocês essa noite. Dê nome aos sonhos de Deus na sua vida. Sabe qual é a semana mais importante do meu ano? Eu nunca disse isso em púlpito. Mas meu esposo e os mais próximos sabem disso. A semana mais importante do meu ano é a última semana do ano. Porque é a semana que eu paro para buscar a Deus e entender qual é o sonho para mim naquele ano. Porque quem vive sem objetivo, queridos, qualquer lugar é bom. Qualquer lugar é bom. Mas quando você para e coloca diante de Deus e diz, Deus, eu preciso agora. Gente, é tão interessante porque há anos atrás
as minhas metas, os meus sonhos, eram sonhos que me colocavam na minha zona de conforto. E você vai crescendo conforme sua fé. E nos últimos anos, Deus tem colocado 2 anos seguidos sonhos impossíveis. Sonhos impossíveis. De você ter frio na barriga e dizer, meu Deus, eu vou colocar isso escrito, vou. Em 2019, quando eu cheguei aqui, eu estava passando nesse período me curando, né? Foi o meu ano de muita cura. Eu coloquei no meu coração, no final de 2018, é um ano que eu vou passar na minha prova de título. A prova de título da Sociedade Brasileira de Cardiologia é uma prova de título que menos de 30% dos cardiologistas passam. E, geralmente, os que passam não é de primeira. É uma prova de 120 questões. Você tem que fazer cerca de 98 pontos. Meu Deus. E eu parei ali, coloquei ali, diante do Senhor, coloquei no meu plano, né? Porque eu sou metódica. Pode ser que Deus faça de outro jeito, amém? Porque Deus não é único e Ele faz de várias formas. Você é filha única para Deus, com suas personalidades, seus traços. Comigo, Deus faz assim. E aí, eu coloquei diante de Deus e tracei as metas e as estratégias, amém? Não adianta só você dizer, Deus, eu quero isso. Deus, eu quero isso, mas eu quero a estratégia. E aí, eu comecei a estudar, comecei a criar estratégias, comecei a tudo. Eu sei que no meio do ano, quando eu fiz o simulado, eu acertei 50%. Um lixo. E eu lembro que era dia de culto. E no meu coração eu disse, Deus, eu jogo hoje. Não é ontem, eu jogo hoje a toalha. Eu não vou fazer essa prova de título, porque eu acertei 50% da prova. É um lixo. Era para eu estar pelo menos em 70%. E aí, eu fui para o culto, meu esposo não sabia que eu tinha desistido da prova, mas no meu coração eu fui para o culto desistida. Mas sabe de uma coisa? Quando as coisas estão na agenda de Deus e a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. E eu lembro que quando chegou na ministração daquele culto, a pastora que estava dirigindo, o culto tinha muita gente, ele disse, gente, para aqui um minuto, louvor, baixa um pouquinho aí. Quem aqui vai fazer uma prova de concurso? Sendo que eu sou uma pessoa que não dou nenhuma ajudinha profeta, não. Se Deus quer falar comigo, Ele vai falar comigo. Não vai precisar de mãozinha. Eu não fui à frente. E todo mundo me cutucando, né? E eu, bem plena lá, né? Fazendo cara de paisagem. E no meu coração eu digo, Deus, você sabe que eu não vou fazer uma prova de concurso. Você sabe que eu vou fazer uma prova de título. Se o Senhor quer falar comigo, vai falar do jeito certo. E ela ficou lá, se humilhando. Quem aqui vai fazer uma prova de concurso? E eu calada fiquei. Ninguém à frente. E eu fazendo a bichinha passar vexame. E eu não fui à frente. Daqui a pouco ela, irmãos, me perdoe. Me perdoe, me perdoe, me perdoe. Eu entendi errado. Deus está me dizendo aqui que é uma prova importante. Eu disse, eita, sou eu. Sou eu. Aí eu fui na frente na hora. Ela disse, olha, você está achando que não vai conseguir? Você quer desistir? Deus está dizendo que não é hora de desistir, não. Deus está dizendo que você se acha incapaz, e isso, e aquilo. Mas Deus hoje está abrindo a tua inteligência. E você vai passar nessa prova. E não vai ser... E começou. Menina, gente, eu nem digo a vocês como é que eu saí de lá. Eu entrei uma gatinha, eu saí uma leoa. E ali, eu fiz a prova. E tive uma folga de 9 questões. Porque Deus faz assim. Ele superabunda. Ele superabunda. Os sonhos de Deus, por maiores que sejam, eles sempre vão se cumprir na nossa vida. Ainda que tenham momentos que a gente trema a base. Gente, ter medo não é pecado. Agora, ser paralisado pelo medo é que é complicado. O medo é humano. O medo nos faz carne e osso. Eu tenho medo, muitos medos. Meu esposo sabe. Tem paciente que eu olho e digo, Douglas, Jesus tem que me ajudar, porque eu não sei se eu mando para o transplante, se eu não mando para o transplante. E a caneta é minha, e aí? Eu tenho medo. Mas Ele não me paralisa. Nós precisamos entender que temos um dono.
Nós precisamos entender que nós estamos aqui nesse mundo para gerar os sonhos, os propósitos e a visão de Deus nas nossas vidas. E para isso você precisa entender que você é alvo da graça de Deus. Você precisa entender que você é agraciado. A graça de Deus te basta. Você precisa ser corajoso, tomar o reino por esforço. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Pare de ficar, e se? Meu problema era e se? E se? E se? E se? E se nada? Já é. E nós precisamos dar nome aos sonhos de Deus na nossa vida. Eu já quero que você fique em pé. E o louvor vem aqui. Temos um Deus grande. Nada é impossível para Ele. Nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Ninguém pode nos segurar. Nem inferno. Nada pode parar o agir de Deus. Porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Está tudo sob o controle do Espírito aqui, viu? Antes de tal falar, né, sobre agindo Deus, quem impedirá, já era a palavra que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração. Deus quer agir em nossas vidas e além disso, que Ele quer agir através das nossas vidas. Uma das coisas que mais me tocou foi um dia que realmente foi um divisor de águas na minha vida. Há muito tempo atrás eu fiz uma campanha, participei dessa campanha de jejum e oração. E o jejum muda a gente, né? Dizem que o jejum não muda Deus, mas através desse jejum, Deus me revelou algo precioso que talvez seja até simples para você, porque não há nada de profundo. Deus disse para mim: você é um transformador de eternidade. Você tira as pessoas das trevas e coloca na luz. Tira as pessoas da morte, da condenação e coloca no céu. Você esvazia o inferno. Eu estava ajoelhado. A gente sabe que Jesus disse: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, né? Quem crê e for batizado será salvo. A gente sabe qual é o nosso papel no reino, de tocar vidas, abençoar vidas, mas é diferente quando é revelação. Quando essa verdade desce no coração, parece que você tomou um choque. E de repente eu sentia Deus falando isso diretamente para mim. E todas as vezes que Deus falava a respeito de quem eu sou, todas as vezes que Deus revela a identidade que Ele tinha para mim, eu só fazia com medo, mas com confiança ao mesmo tempo. Eis-me aqui, porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou. É feita aquela questão, né? Você entra no time onde todo mundo joga bem, fica parecendo que você é um bom jogador, né? Imagina, tu tá no time que tem Neymar, tem Kaká, só fera, Messi. Pode me botar em qualquer posição, a gente ganha. O que dirá do Espírito Santo habitando nas nossas vidas? É o Espírito de Deus que habita em nós. É interessante Maria ser agraciada, e a gente ser agraciado também, porque ela tinha no ventre Jesus. E hoje nós temos no ventre aquele Espírito que pairava sobre a face das águas, aquele Espírito que revestiu Elias, revestiu Eliseu, o Espírito que revestiu Paulo, Pedro, o mesmo Espírito. E qual é a diferença se a gente tem o mesmo Espírito? Posição.
se posicionar, tomar posse dessa herança, lutar, guerrear por essa herança, né? Fazer mesmo correndo o risco de errar. Amém? E é interessante a cada passo que a gente dá em relação a Deus. E o Espírito Santo me toca, Ele quer te vivificar nessa noite. Quer derramar nessa noite. Amém? Eu queria que a gente apagasse as luzes. Que o louvor trouxesse esse ambiente de entrega. Que a gente se entregasse ao Senhor, se entregasse aos planos que Ele tem. Talvez você esteja correndo a sua vida e entenda que a vida não é sua. Sua vida já era, meu irmão. Tem algo melhor, maior. Ah, mas eu estou vivendo tribulação, está difícil. Mas está tão difícil decidir as coisas. Que bom que a gente está aqui nessa noite. Que bom que o Senhor, o teu Deus e o teu Pai, que se alegra com a tua vida, está aqui. Para ouvir da tua boca: Pai, eis-me aqui. Envia-me a mim. Você não precisa estar correndo aí com ansiedade. Livre-se da ansiedade. Livre-se dos temores, porque o Espírito de Deus que em nós habita é um espírito de ousadia, de poder, de equilíbrio, de vida, de renovo, de restauração, de mudança, de capacitação. Glória a Deus. Você não é qualquer uma, você não é qualquer um. Deus te conhece pelo nome. Ele não vai te deixar no deserto. Ele vai te usar poderosamente. Você tocará vidas através da sua boca. Deus vai mudar destinos. Não temas. Seja crente. Seja ousado. Arrisque o dom, arrisque o talento. Se você não quer arriscar, vem aqui no altar e deixa ele para mim. Eu vou usar. Dos 12 apóstolos, o mais ousado, que teve mais feitos, que viveu mais milagres, foi Pedro. O mais indouto, o menos intelectual. E foi para ele, justamente para ele, que Jesus disse: ó, te dou as chaves do reino. Podia ter sido para Mateus. Escreveu 28 capítulos do Evangelho. Um monstro de inteligência. Paulo, que mandava serecamanasse. Mas foi para Pedro. Porque Pedro, que ele arrisca, que ele usa. Que adianta entregar a chave na mão de alguém que não usa? Hoje a vida de Deus está fluindo como nunca. Feche seus olhos. Estenda sua mão. Você tem fome, você tem sede disso. Se tiver uma pessoa hoje que diga: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero o que o Senhor quer. Sim, é simples. Senhor, eu quero o que o Senhor quer para mim. Senhor, eu vou. Senhor, eu vou. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Aleluia! E as orlas das suas vestes enchiam aquele templo. Os batentes do altar batiam diante da voz do Todo-Poderoso. E Ele está aqui. E os querubins diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Se toda a terra está cheia da sua glória, o que dizer você que é lavado pelo sangue do Cordeiro? Aleluia! Tudo que Isaías fez
eis-me aqui e envia-me a mim. E ele nem foi chamado, ele só ouviu o propósito do coração de Deus. Qual era o propósito do coração de Deus? Quem falará a esse povo? Quem irá por nós? Ele, eu, Senhor. Então vá. E naquele mesmo momento, o Senhor capacitou, tocou ele com brasas vivas. Nós estamos numa aliança aonde brasa viva não toca a nossa boca, aonde brasa viva mora na nossa boca. E recebereis poder. E esse poder é dínamos, é dinamismo, é dinamite, é poder insuperável. Aleluia. Talvez você queira hoje entregar ao Senhor a sua vida como sacrifício no altar para dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa graça não vai ficar aqui só para a minha vida, para as minhas conquistas, mas para glorificar o teu nome, para viver os teus propósitos. E Deus trabalha com sacrifício e entrega. Se não fosse assim, ele não tinha dito a Abraão: vem e entrega o teu filho. Tem que ser espontâneo, tem que desejar, tem que querer, tem que ter alegria, porque você sabe o que ele fez por você. E você sabe que no final das contas, todos os nossos sofrimentos não vão se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Não minto, andar com Deus e viver os propósitos de Deus dói. Agora, ninguém sabe nesse mundo o poder do Consolador. Ninguém nesse mundo pode viver o que a gente vive, porque não será dado ao mundo, mas vocês o conhecerão e terão. Jesus falava isso do Consolador que em nós habita. Habita em quem? Nos discípulos. Jesus não chamou igreja, Jesus não chamou religião, Jesus chamou discípulos. Vem e segue-me, sejam os meus discípulos. Ide e fazei discípulos. E na igreja todo dia Deus ia acrescentando discípulos. A gente tem que seguir Jesus. Ele é o modelo. E Jesus está em nós. Amém? E se Jesus está em você, Ele quer falar, Ele quer agir, Ele quer tocar, Ele quer curar, Ele quer abraçar o perdido, Ele quer esbanjar amor, graça. Ele é assim, é a natureza dele, salvar a vida, alegria, paz. Aleluia. Então, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, se essa palavra fez sentido, se o Espírito está aí e hoje você quer se alistar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus venha tocar a sua vida e te colocar no caminho do teu destino profético. Você pode vir à frente e derramar a sua vida na presença de Deus. Aleluia. E saiba que isso que você está fazendo, talvez você já tenha feito. Sua vida vai mudar. Deus vai aperfeiçoar. Em nome de Jesus eu chamo sensibilidade à voz de Deus sobre a sua vida. Eu chamo agora em nome de Jesus. Chamado sendo despertado em nome de Jesus. Portas de oportunidade se abrindo, para que Deus glorifique o nome dEle através das suas vidas. Sua família sendo tocada de uma forma como ela nunca foi antes. Pessoas sendo tocadas pela sua vida de uma forma que jamais foram antes. Aleluia.